Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Imaculada, pelas redes sociais, caros internautas, nós hoje, celebrando a quinta-feira da terceira semana da Páscoa, estamos dando continuidade na escuta da palavra de Deus, do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois da morte de Santo Estevão, Filipe vai propagar o anúncio do reino de Deus. E este reino de Deus foi acontecendo em meio a milagres, em meio a manifestações. E por onde Filipe passava, enchia o povo de alegria. Que alegria é esta que Filipe levava para este povo? A alegria do Senhor ressuscitado. A alegria de quem come o pão vivo descido do céu viverá eternamente, conforme nos diz o Evangelho de São João. E hoje, na primeira leitura, nos deparamos com o anjo do Senhor que falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi conforme o anjo havia determinado. Nisso apareceu o eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do tesouro da rainha de Etiópia. E o eunuco estava a ler o profeta Isaías e pouca coisa compreendia. E foi sincero com Filipe. Ninguém lhe explicava a Escritura. Como poderia de entendê-la? Hoje, por meio da igreja, do sagrado magistério, da santa tradição e da doutrina católica, nos chega a palavra de Deus, que se for lida isoladamente ou, muitas vezes, feita uma leitura radical ao pé da letra, sem a orientação teológica do magistério e da tradição e da doutrina, poderá trazer muitas consequências, e até consequências muitas vezes desastrosas. A palavra de Deus
ela precisa ser lida à luz da realidade e buscando sempre a orientação da doutrina, do magistério e da tradição. Quem lê a palavra de Deus a bel prazer, sem nenhuma instrução, é como o eunuco, nada compreende. E se compreende, compreende de modo deturpado. Então, o apóstolo Filipe subiu no transporte, no veículo da época. Certamente uma carruagem levava este administrador eunuco, que era responsável pelo administrar o tesouro da rainha da Etiópia. E ali então, Filipe foi explicando para o eunuco quem foi o servo sofredor que está escrito no profeta Isaías. Filipe foi colocando para o eunuco, no coração do eunuco, a pessoa de Jesus, o servo sofredor, que morreu por amor dos homens e ressuscitou para nos dar nova vida. No término da viagem, então, o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. O Espírito, o mesmo Espírito Santo, que algum tempo atrás havia se manifestado na pessoa de Jesus nas águas do Jordão. Tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei, eu hoje te gerei. Este mesmo Espírito Santo foi manifestado neste batismo do eunuco a Filipe. E é na força do Espírito Santo de Deus que nós comungamos do pão da vida. O pão que nos fará viver eternamente. O eunuco fora batizado e buscou a conversão. Nós que comungamos o pão da vida, devemos no cotidiano, no dia a dia da nossa existência, também buscar o pão da vida, para que possamos nos converter e nos convertendo possamos alcançar a eternidade que Jesus nos garante por meio do Evangelho de hoje, dizendo: quem come deste pão nunca morrerá. Quem comer deste pão viverá eternamente. Viver eternamente é buscar viver a graça de Deus. E a graça de Deus, meu irmão, você que nos acompanha, você que está no hospital, na sua casa, talvez indo até para o seu trabalho, viver a graça de Deus aqui e agora vai nos garantir a possibilidade de viver a eternidade de Deus. Que Santa Luzia, nossa gloriosa padroeira, que procurou viver a graça de Deus, entregando-se nas mãos do Pai, faça-se em mim segundo a tua vontade, que Santa Luzia nos ajude a buscar sempre o entendimento da palavra de Deus e também comungar o pão da vida, que é o Senhor. São Maximiliano Maria Kolbe, que nos dá este testemunho, ele que buscou amar sem medida, e que a Virgem Imaculada, nossa Mãe, nos ajude sempre a encontrar o seu Filho Jesus, caminho, verdade e vida, que nos leva a viver a eternidade. Assim seja. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos elevar a Deus alguns pedidos e após as nossas orações rezaremos juntos. Pão da vida eterna, atendei-nos. Pão da vida eterna, atendei-nos.